Então eu comecei a me identificar com o feminismo, né? Aí comecei a trocar ideias com algumas mulheres daqui do Coletivo Feminista da Cunhã, que é um grupo que existe até hoje aqui em João Pessoa. E eu ia muito lá, pegava materiais, lia alguns livros lá, eu sempre tive muita curiosidade sobre essa questão do feminismo e tal. E depois eu comecei a conhecer o anarcofeminismo, né? E aí comecei a trocar ideias com as meninas lá de São Paulo, do CAF, né, que é o Coletivo Anarcofeminista de lá. Elas mandavam fanzines, mandavam materiais para cá. Foi aí também que eu tive a vontade de escrever fanzines também, de fazer fanzines. Cheguei a fazer um, que era o Libertare. Primeiro eu fiz um, que se chamava Repúdio. E com o tempo eu fui amadurecendo, e aí veio o Libertare, que era um fanzine que trazia textos e trazia poesias também, algumas coisas que eu escrevia, poesias de outros autores também que eu gostava. E aí comecei a me politizar cada vez mais, né? Tenho uma identificação muito grande com o anarquismo e com o feminismo também. Nessa época já existia muito caso de violência contra a mulher na universidade, né? Casos de estupro em festas encaloradas e tal. Então eu e outra colega minha, Betânia, a gente teve a ideia de fazer uma cartilha falando sobre o estupro, né? Onde as mulheres, como as mulheres podiam conseguir ajuda aqui caso elas tivessem sido estupradas. Isso foi uma das iniciativas que a gente teve aqui na universidade, né, do Núcleo de Mulheres do DCE, e a gente chegou a realizar algumas palestras com psicólogos, com mulheres que eram do Programa de Assistência à Mulher Vítima de Violência aqui de João Pessoa. Teve uma boa adesão, teve uma boa divulgação. E isso a gente voltou também para dentro do movimento anarcopunk, né? E havia uma certa resistência de discutir e conversar sobre anarcofeminismo dentro do movimento anarcopunk, né? Existia essa resistência, sim. Isso era um relato das meninas de uma forma em geral, não só aqui em João Pessoa, mas em outros lugares também, em outras partes do Brasil. E a gente teve a ideia de fundar o Insubmissas, que a ideia era da gente discutir nas comunidades, né, na cidade de uma forma em geral, sobre a questão da violência contra a mulher, sobre feminismo, sobre os temas ligados às mulheres e tal, fazer com que as mulheres se organizassem. E a gente chegou a realizar algumas oficinas, né, em parceria com outros movimentos sociais e também com outros movimentos de mulheres, algumas oficinas nas comunidades. A gente chegou a lançar um vídeo também, que era Conseguiste Tua Emancipação, mas não Tua Liberdade, que a gente questionava um pouco assim, os papéis de homens e de mulheres, o que é que a mulher conquistou, se o voto representava alguma conquista, alguma emancipação feminina e tal. A gente chegou a fazer esse vídeo, foi exibido em alguns eventos aqui, alguns momentos, né? E depois, com o tempo, eu comecei a pesquisar um pouco a história das mulheres anarquistas, e aí surgiu a ideia de fazer uns fanzines sobre as mulheres anarquistas. Foram feitos, se eu não me engano, 6 fanzines. Eu circulava muito, na época eu trocava muita correspondência, desde que eu entrei no movimento eu trocava muita correspondência com muita gente, né? E daí surgiu a ideia de fazer uma cartilha, né, desses fanzines, de tornar uma coisa mais bonitinha, mais legal assim para divulgar, né? E assim, ainda bem, tem uma grande repercussão, tem uma boa aceitação, as pessoas que leem até hoje, isso desde os anos 2000, né, se eu não me engano. As pessoas gostam, se identificam, né? Disso surgiram outros frutos, né? Agora, em 2016, tem uma companheira lá de Florianópolis, Gleidiane, que ela fez um apanhado de textos sobre as mulheres anarquistas, né? E depois, com o amadurecimento, a gente viu que havia a necessidade de fazer oficinas de defesa pessoal feminista, né? E aí a gente conheceu o Endo, que é uma técnica voltada só para mulheres, uma técnica feminista, voltada só para mulheres. Eu conheci, acho que as meninas de Salvador e de São Paulo. E aí, como Salvador era mais próximo daqui de João Pessoa, a gente travou um contato com as meninas de Salvador e as trouxe para cá, para João Pessoa. E estava tudo interligado, né? O feminismo, a luta das mulheres e tudo, a defesa pessoal, né? E a gente conseguiu, durante acho que cerca de 5 anos, realizar várias oficinas de Endo aqui. Fizemos um trabalho muito bom, voltado para as mulheres do Centro de Referência da Mulher, de Nalva Bezerra, que é um centro da prefeitura, que atende mulheres vítimas de violência.
e distribuímos materiais, criamos um laço com essas mulheres. Isso chegou a durar acho que cerca de 2, 3 anos aqui no centro de referência, né? E as mulheres passaram a ver no feminismo uma forma de resistência, uma forma assim delas se empoderarem, e a gente vê isso muito claro hoje, eu vejo isso muito nítido hoje, né? Quando eu comecei a conhecer o feminismo nos anos 90, para mim era tudo muito incipiente, era tudo muito ainda tinha um sentido, é óbvio, mas assim, muito sem objetivo claro, digamos assim. Hoje em dia eu tenho um objetivo claro, compreendo o feminismo, vejo o quanto ele é importante para a minha vida, o quanto ele é importante para mim, né, e para todas as mulheres, de uma maneira em geral. Eu acredito ser muito importante que as mulheres se organizem entre si, né, porque o patriarcado ele faz com que a gente se separe. O patriarcado faz com que a gente esteja dividida, com que a gente esteja separada. E a partir do momento que você cria espaço entre as mulheres, você se fortalece. Então é para isso que o espaço que não seja misto, só de mulheres, é importante. Entendeu? Porque a gente está muito separada, a gente está muito distante, a gente vê que os homens têm uma ligação entre eles, tem um corporativismo, tem uma defesa. E nós mulheres, a gente geralmente parte para o ataque, uma em relação à outra. Então a gente precisa se fortalecer mais, a gente precisa estar cada vez mais junta. E o espaço entre mulheres possibilita isso, o feminismo ele possibilita isso. Então é um espaço que quando eu comecei a pensar, a organizar os submissos, a pensar um espaço só para mulheres e defender isso nos meus textos, na minha postura, recebi várias críticas, né? Não só eu, como muitas outras mulheres, inclusive das próprias mulheres, que diziam que isso não era necessário, que isso não precisava e tal, que isso não era importante. Mas eu vejo cada vez mais o quanto o feminismo foi importante para mim.